Hello, bebê! Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Fontoura News na área com as últimas informações do nosso Mengão. Hoje, dia de treino, hoje, dia de muito trabalho no Ninho do Urubu, porque amanhã tem Copa do Brasil, dia de quartas de final, né? Tá esquentando, meus amigos. Faltam apenas 6 jogos, 6 joguinhos para que o Flamengo possa ser bicampeão da Copa do Brasil. Parece longe, distante. São apenas 6 jogos. 6 jogos separam o Flamengo do bicampeonato da Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que a gente venceu ano passado, tirando o Coringão na final, né? Tiramos o Corinthians lá na decisão. Bom, meus amigos e minhas amigas, nesse trabalho o professor Sampaoli vai ter aí algumas coisas para resolver. Dentre elas, decidir se ele vai utilizar ou não os reforços. Porque aí começamos com as nossas informações de hoje, né, falando aqui principalmente sobre quem pode jogar, quem não pode jogar, quem tá liberado, quem não tá liberado. Vamos trazer para vocês aqui as atualizações. Olha, hoje, nessa terça-feira, tanto Alan quanto Luiz Araújo e Rossi já devem ser regularizados e inscritos no BID, tá? No boletim já, onde eles precisam estar para poderem ser utilizados pelo Flamengo. Isso tudo, o Alan e o Luiz Araújo estão mais avançados, porque são jogadores, teoricamente, já estão aqui há mais tempo e já tem essa facilidade por estarem no futebol brasileiro. O Luiz, porque chegou antes, e o Alan, porque já estava no Atlético Mineiro. Já o Rossi, né, também está tendo essa documentação estrangeira, etc. E também vai ter um pouco mais de enrolação, mas ainda hoje deve estar inscrito e já regularizado para jogar. Esses são os 3 casos. Mas, Felipe, na prática, quem pode jogar? O Alan vem de lesão, né? O Alan vem de lesão. Então, assim, não imagino que o Alan amanhã vai estar disponível para o professor Sampaoli. Aliás, o Alan, ontem saiu o vídeo dele na Flá TV, né, o primeiro dia do Alan no Ninho do Urubu, e já foi bem legal, né? A recepção, etc. E você vê ali uma relação muito carinhosa dele com o Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli já treinou o Alan. Jorge Sampaoli foi treinador do Alan, tem um carinho absurdo pelo jogador, foi um dos que mais fez força para que o Flamengo trouxesse. Acho que o Sampaoli já tem na cabeça dele como usar o cara, porque não é uma novidade, não é um jogador que chega para ele conhecer, diferente do Luiz Araújo, que o Sampaoli conhece por vídeos e por estudo, etc. O Alan não, o Alan ele conhece na prática, no dia a dia, e você vê no carinho dos dois. E dá pra ver no sorriso do Alan, escancarado, o cara não para de sorrir um segundo, dá pra ver nesse sorriso do Alan, na veracidade da entrega do Alan, da felicidade de estar no Flamengo, que ele sabe o que o aguarda, e ele sabe que o Sampaoli pode tirar o melhor dele, ele sabe que o Sampaoli pode fazer ele mais longe, isso é visível. Então, para todos que falam, o Sampaoli não tem boa relação, a gente já quebrou esse mito aí naquele dia dos ex-funcionários do Santos indo cumprimentar o cara e tal. Dá para ver pela cara dos jogadores quando ele chega, dos jogadores que já trabalharam com ele. Você sempre vê como a recepção é boa. Então, o Sampaoli ali com o Alan já deve ter na cabeça dele como usar, mas não é amanhã. Eu não creio nem que o Alan vá pro banco de reservas amanhã. Por isso que eu te falei, ele vinha de uma lesão. Você lembra? O Alan veio de uma lesão, voltou. O Atlético Mineiro até fez uma postagem há umas 3 semanas atrás. O Atlético Mineiro postou, ele voltou, tá de volta. E aí já o Alan correndo ali na beira do campo, mas ainda não era um trabalho de intensidade que o Alan precisa ter para jogar no Flamengo. O Alan volta de recuperação, tá bem fisicamente, dá para ver ali, né? Fisicamente tá em forma e tal, mas são coisas diferentes de estar no ritmo de jogo. Também falando então a gente vai ter que controlar um pouco mais a emoção para ver o Alan em campo. E o Rossi, né, o goleiro Augustin Rossi, já tá treinando, etc. Mas ele tá de férias, então ele vem de um ritmo de preparação física diferente dos outros jogadores. Ele vai ter que se recuperar fisicamente, e aí é um outro caminho. Acho que o Rossi também vai demorar um pouco mais para estar de fato disponível pro Flamengo. Eu gostaria muito, e falei aqui nos nossos programas de debate, falei ontem no nosso programa ao vivo, mas queria trazer para você aqui nesse recorte. Eu, se fosse o Sampaoli, pensaria já em preparar o Rossi para quarta-feira que vem, numa eventual necessidade, e aqui vou bater na madeira, tá? Bate na madeira, mas num caso de eventual necessidade de disputa de pênaltis, eu acho que o Matheus Cunha tem que seguir titular do Flamengo, ele tem que estar no gol, ele fez por onde merecer, ele é justo que seja o goleiro principal do Flamengo, tá jogando muita bola, o Matheus Cunha, mas acho que você tem um especialista na disputa de pênalti. O Flamengo tem que prepará-lo para entrar, e o Sampaoli tem que fazer as 4 substituições que ele tem que fazer durante o jogo contra o Atlético Paranaense e guardar uma para o caso de haver uma disputa de pênalti. Não faz sentido você ter um mega especialista no banco e não usar.
Era o caso de ter o Diego Alves no banco e não usar numa batida de pênalti. Não faz sentido você ter um baita especialista e só porque o outro goleiro tá bem, você não vai usar o especialista. Não faz sentido. Eu guardaria uma substituição e já prepararia o Rossi para esse jogo. Tá? Não para ser titular no jogo, mas para necessidade, uma eventual necessidade de novo. Bate na madeira de uma disputa de pênaltis contra o Atlético Paranaense ou contra quem for na Libertadores. Isso é uma estratégia que eu já adotaria hoje, tá? Não amanhã, não depois. Já me prepararia para isso. Bom, e o Luiz Araújo é o que vai jogar, velho. O Luiz Araújo vai ser relacionado, o Luiz Araújo vai pra partida. Bom, se ele vai entrar em campo, depende do São Paulo. Eu tô dizendo que ele vai jogar no sentido de que ele vai pro Maracanã, ele vai ser relacionado e ele vai estar à disposição, porque ele mesmo na apresentação já disse, chego jogando, fez já 17 jogos nessa temporada pelo Atlanta, é o cara que tá em forma, tá em dia e tava em ritmo de jogo. Ele não veio de umas férias. Ele apenas ficou uma semana sem treinar, mas treinando a parte com seus preparadores, jogando futebol, etc. O Luiz Araújo ele não parou em momento nenhum. Ele sai dos Estados Unidos e só fica ali, não dá nem uma semana, né? Que é o período dele poder estar no Ninho do Urubu oficialmente, né? Então é só isso, ele tá pronto para jogar, tá liberado, clinicamente tá bem, tá tudo certo. E como eu disse, vai estar regularizado na parte de documentação hoje também, junto com o Rossi e com o Rossi, o Luiz Araújo, é muito e o Alan. Beleza? Beleza. É isso aí. Então tá desenhado para você quem pode jogar, quem não pode jogar. Quero falar aqui sobre contratações agora e sobre mercado da bola. Amigos e amigas, look this. Olha isso, né? O Jorge Jesus. O Jorge Jesus, cara, eu tenho todo apreço, respeito, carinho, etc. Mas o Jorge Jesus parece que ele só tem um olhar para ferver o Flamengo, né? Eu queria dizer outra palavra, você entendeu a palavra que eu queria dizer. Mas o JJ parece que ele só quer ferver o Flamengo, né? Só quer socar no Flamengo. Porque, pô, o maluco chega em qualquer clube que ele chega, ele quer desmontar o time do Flamengo. Ele sempre vem com umas propostas absurdas. Agora ele tem alguns nomes aí que estão na cabeça do Jorge Jesus. O Al Hilal, um time que assinou com o JJ, ele voltou pra casa dele, como ele disse. Ah, estou me sentindo de volta em casa. Falou isso no Benfica, falou isso em todo lugar. Só não volta pro Flamengo, né? Mas tudo bem. Repito, respeito muito a história dele. Talvez o maior treinador que eu tenha visto. Vi o Carlinhos muito pouco, etc. Mas, assim, acho que de longe o maior treinador que eu vi. Bom, mas tirando isso, toda vez que ele chega em algum clube, ele quer ferver o Flamengo. Então agora ele quer tirar o Pedro. Então o Al Hilal fez uma proposta de 6 vezes o salário do Pedro. Repito o que eu estou te dizendo. 6 vezes o salário do Pedro. E sabe o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Acho que Jorge Jesus não leu a Bíblia. Pedro negou Jesus 3 vezes na Bíblia. E aqui já negou uma, hein? Continua pra você ver se ele não vai negar as 3. Igualzinho estava escrito nas palavras da Bíblia. Então é isso. Pedro negou o Al Hilal e não tem interesse. Já falei pra vocês. Pedro e Gabigol são jogadores diferenciados. Pedro e Gabigol são 2 jogadores que você não vai convencer para um projeto mediano. São 2 jogadores que se enxergam como grandes jogadores. E grandes jogadores que se enxergam como grandes jogadores, eles não aceitam propostas medianas. Ah, Felipe, mas o salário é espetacular. Essa galera não precisa de dinheiro, velho. Não precisa. Dinheiro não é um problema pro cara que tem ambição desportiva. O cara que tem ambição desportiva, ele não olha o dinheiro à frente de nada. Por que o Cristiano Ronaldo olhou o dinheiro? Porque a ambição desportiva dele, ele já cumpriu todas as metas que ele queria desportivamente. Por isso que o Cristiano Ronaldo vai parar no Al Nassr. Porque ele já cumpriu todas as metas. Por isso que o Messi vai parar no Inter de Miami. Porque já cumpriu desportivamente todas as metas. O Pedro e o Gabigol estão muito longe de cumprir os sonhos desportivos deles. E eles têm muito dinheiro nos clubes que eles estão hoje, no Flamengo. Eles têm muito dinheiro para que eles consigam sustentar os sonhos, para que eles consigam buscar os sonhos deles. Então, para você tirar jogador daqui, tem que ser mediano. A mesma coisa serve para o outro jogador que está sendo sondado pelo senhor Jorge Jesus, que é Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou, eu digo sempre aqui que a maior relação de paixão dos torcedores do Flamengo, a maior relação de paixão mesmo, é o cara que ele entra, a torcida grita, essa relação apaixonada eternamente é com o Bruno. Então o Al Hilal também está de olho no Bruno Henrique. E aí eu vou dizer a mesma coisa, Jorge Jesus, para você, também é um jogador que não vai sair por uma ambição financeira para um time mediano, não vai. Para um time, tudo bem que o Al Hilal hoje, pensando no cenário mundial, é um time até bem forte, né? O Al Hilal tá em todos os mundiais, o Al Hilal é o atual vice-campeão do mundo, mas
não é uma meta que encha os olhos dos jogadores do Flamengo. Não é essa meta que preenche esse espaço no coração do torcedor, do jogador do Flamengo, que já joga num time de massa e que também tem ido ao Mundial. Olha que doideira isso aí, com frequência. Ai, como é bom falar isso. Né? Nos últimos 4 anos fomos 2 vezes. Então, assim, também não é uma parada que vai encher muito o olho dos caras. Além disso, sabe quem mais o JJ quer levar? Ayrton Lucas. O bom velhinho não tem apego apenas aos jogadores que jogaram com ele, não. O bom velhinho segue assistindo os jogos do Mengão e agora quer também fazer uma proposta por Ayrton Lucas. E o Flamengo também não está interessado em vender o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas também chegou agora, também tem muito caminho para crescer, tem muita coisa para mostrar. O Ayrton Lucas é titular absoluto da lateral esquerda do Flamengo. Também não é um jogador que acredito que vai ser seduzido por essas propostas. Mas tem um que vai ser seduzido, não pelo Al Hilal. Tem um que já está seduzido, já está entregue, na verdade, vamos falar a verdade, que é o Matheus França. O Matheus França já está seduzido, já está entregue e agora está nas mãos de Bertolucci. Quando o Bertolucci entra, acabou. É certeza de negócio concluído. O Matheus França está muito perto de acertar com o Chelsea, muito perto mesmo, e é que a informação que a gente teve, tá? Obviamente pode ser um pouco diferente do que estão rodando por aí e tal. A informação que a gente teve é que essa proposta pode bater 30 milhões de euros. Seriam 25 milhões mais 5 em metas. Eu já vi diferente em vários lugares. E vou dizer para você, eu, por 20 milhões mais 5 de meta, venderia o Matheus França. Acho que 25 milhões de euros, e o Flamengo tem batido todas as metas, todos os jogadores que a gente vende, todos os jogadores que a gente vendeu têm batido as suas metas e o Flamengo acaba ganhando dinheiro depois. Eu acho que 25 milhões de euros pelo Matheus França é uma proposta que você não pode negar. O Matheus França já não tá jogando, tem jogador chegando, a gente tá querendo reforçar ainda com mais meias. O Matheus França vai perder espaço, precisa negociar o Matheus França nessa janela. Não pode dormir no ponto, o Matheus França tem que ser negociado hoje, o mais rápido possível. O Matheus França precisa ser negociado antes de chegarem as outras contratações. Inclusive, quaisquer chegadas atrapalham muito a negociação do Matheus França. Se o Flamengo amanhã fecha com Dela Cruz, Claudinho, com quaisquer outros meias, se o Flamengo fecha com esses caras, o poder financeiro, o poder de venda, de revenda do Matheus França, de venda do Matheus França, cai muito. Por quê, Felipe? Eu não entendi. Por que cai o valor do Matheus França? Porque hoje ele é um jogador que só não tá jogando porque tá machucado. Certo? O Matheus França hoje é uma das primeiras opções do Flamengo, certo? Ele só não joga porque está, aspas de novo, machucado. Então, a partir de amanhã, quando você tiver Dela Cruz, se Deus quiser Dela Cruz, se Deus quiser um Claudinho, quando o time tiver reforçado, já tem o Luiz Araújo, etc., o Matheus França vai para a 5ª opção do elenco. E aí o valor dele cai muito. Tem que vender ele agora, antes de chegarem os reforços. O Flamengo precisa fazer o jogo, a roda girar e ganhar uma grana aí em cima do Matheus França. O Matheus França está agenciado aí pelo Bertolucci, o Bertolucci que levou o Ângelo. Acabou de levar o Ângelo pro Chelsea, então acho que vai conseguir empurrar mais um jogador lá pro time inglês. E para fechar, né, também o Flamengo tá negociando o Vitor Gabriel com o time da Coreia, tá? Só pra gente fechar o mercado, o Vitor Gabriel com o time da Coreia, o Vitor Gabriel que tá emprestado pro Ceará, né? E o Ceará tem direito a 10%. Felipe, o Ceará tem direito a 10%. Por quê? O Ceará que é dono do jogador, ele não tá só emprestado. Há um acordo entre Flamengo e Ceará chamado taxa de vitrine. Não é a boate, não, que o Gabigol frequenta. Essa aí tinha que dar uns 50% pro Gabigol, porque ele divulga muito a vitrine. Não, a vitrine, essa taxa de vitrine é quando você bota o jogador emprestado num clube para tentar negociá-lo. Você fala assim, o Ceará é um time que tem visibilidade. Pô, o Ceará é um time com uma torcida espetacular, o Ceará é um time que, pô, no universo do Nordeste, já no futebol brasileiro, é bem visto. Então você bota o cara ali, você empresta ele para um time que você sabe que ele vai jogar, faz um acordo com ele, bota para jogar e tal. E aí, se eu vender, usando a tua vitrine, né? Botei meu jogador para vender na sua vitrine, te dou 10%. Beleza? Então, o Ceará vai ter direito a 10%. O Flamengo está negociando ainda. Assim que fechar, a gente traz para vocês valores e etc, etc, da venda de Vitor Gabriel, que deve ir parar no futebol coreano. Esse tipo de jogador topa propostas financeiras muito boas. Pedro, Gabigol, Ayrton Lucas. Não acredito, Bruno Henrique não acredito. Para mim é outro cenário. São jogadores que têm ambições desportivas. Aí é bem complicado. É isso? Curte o vídeo antes de qualquer coisa. Curtiu? Curtiu? Beleza, muito obrigado. Agora compartilha com mais pessoas, se inscreve aqui no canal e se você quiser viver de YouTube,
Se você quiser viver de YouTube, tu tem um sonho na vida, ah, Felipe, eu gostaria de viver de YouTube também, eu vejo que vocês fazem, que vocês produzem, que vocês têm vários canais, que vocês têm um estúdio. Cara, como é que funciona? Dá pra viver disso? Dá pra ganhar dinheiro com isso, Felipe? Dá. Dá pra você viver disso. Hoje, a gente tá aumentando o nosso estúdio, hoje a gente já tem aqui 4 funcionários, nós éramos só 2, agora estamos com 4. Dá pra viver disso sim. Não é fácil, não é mole e tem um passo a passo pra seguir. A gente tem um curso chamado Vivendo de YouTube, tá? O link tá aqui na descrição, o QR Code apareceu na tela, dá uma printada aí, depois você abre. É barato o curso, é bem barato mesmo. E tem o passo a passo lá, são 7 passos que se você seguir bonitinho, eu tenho certeza que você vai conseguir viver do teu sonho. Você vai conseguir viver de produzir conteúdo. Não necessariamente de Flamengo, tá? Você pode fazer conteúdo de tudo. O nicho é muito aberto, o espaço está aberto e as pessoas estão assistindo muito YouTube. Você pode viver disso. Basta você clicar aí neste link. É o primeiro link da descrição, se eu não me engano. É o primeiro link da descrição do vídeo. Você só clicou nele, ele vai direto para lá. Você pode parcelar o curso, acho que não sai nem R$20 por mês. Tá ligado? É muito barato. Valeu? Tamo junto? É isso. Agora sim, hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.